Sabe aquela ideia romântica, né? De que o amor simplesmente cai do céu como um passe de mágica? Que, ironicamente, é um mito que acaba destruindo muitas relações reais. Exato. Destrói mesmo. E na nossa exploração de hoje, o foco sai completamente desse sentimento passivo. Aquele frio na barriga dos filmes fica de lado e a gente vai direto pra ação. Muito melhor assim. Pois é. Pra quem tá acompanhando a gente na série Conjugalidade, chegamos ao nosso terceiro encontro. O terceiro já? Sim, focado lá no capítulo 1, a complexidade de ser humano. E a obra que guia essa nossa jornada é o livro Amar é Comportamento, do psicólogo Frank Ribeiro. Que é um livro, assim, direto ao ponto. Muito. Logo na primeira página ele já estabelece uma premissa inegociável, a de que amar é um verbo. É intencionalidade, escolha diária e, acima de tudo, atitude. Não é um substantivo, né? Não é algo que você guarda na estante. Perfeito. E hoje, o tópico específico que a gente vai destrinchar se chama Casamento e o signo da regeneração. Esse conceito é fascinante. É uma análise que promete trazer muita luz até para os 2 encontros anteriores que tivemos na série. Porque hoje a gente tem como referência um evento puramente biológico. A regeneração. Isso. A tese provocativa do livro é que todo relacionamento, incluindo o conjugal, tem a capacidade de ser regenerado desde que, como um organismo, ainda esteja vivo. E essa troca do substantivo pelo verbo que o autor propõe altera toda a arquitetura de como a gente entende uma parceria a longo prazo. Com certeza. Quando o foco recai sobre o comportamento em si, a responsabilidade individual ganha o centro do palco. O verbo exige movimento, exige que as pessoas façam algo. Não dá pra ficar parado esperando a relação se consertar sozinha, né? De jeito nenhum. E é a partir dessa necessidade de movimento que a obra introduz essa metáfora biológica da regeneração. A tese de que a relação possui essa capacidade inerente de se curar. É uma premissa cheia de esperança, mas fundamentada em processos muito pragmáticos. Muito práticos, sim. Mas para entender como essa regeneração opera na prática do dia a dia, a gente precisa olhar para a base conceitual que o autor usa, certo? Sim. O livro traz um panorama que mistura de forma muito inteligente teologia e psicologia clínica. Para explicar por que as relações são tão imprevisíveis e difíceis. Exatamente. O autor faz uma contraposição baseada no texto bíblico de Romanos 5,12. Ele opõe a transgressão de Adão à redenção. Então, de um lado, a gente tem a introdução da falha, que o texto chama de signo da morte. Isso. E do outro lado, o signo da regeneração, baseado na graça, na vida, na justificação. Mas trazendo isso pro chão da sala de estar, sabe? Para quem nos ouve e tá lidando com o estresse de pagar boleto junto. Como esses 2 signos se manifestam. Essa alegoria é fundamental para o argumento do Frank Ribeiro. Ele usa a figura do casamento original, Adão e Eva, não apenas como um dogma, sabe? Mas como o arquétipo da falha humana mesmo. O erro original. Sim. O signo da morte, aplicado ao contexto conjugal, representa, na verdade, a entropia natural das relações. É a introdução do erro, daquela falha de comunicação crônica, do egoísmo que a gente disfarça de cansaço. Nossa, isso é muito real. O egoísmo disfarçado de cansaço. E a quebra gradual de confiança. Se um relacionamento for deixado à própria sorte, sem manutenção ativa, ele tende a se deteriorar. É meio que a lei da termodinâmica aplicada ao convívio humano. Exato. Mas a obra não para nesse diagnóstico pessimista, claro. A proposta é a construção consciente de uma relação sob o signo da regeneração. Que seria o oposto direto dessa entropia natural que você citou. Perfeito. A regeneração aqui é a capacidade ativa de olhar para essa falha inevitável e introduzir um processo de cura. Não é simplesmente ignorar o erro, varrer para debaixo do tapete. É aplicar um mecanismo de reparação constante. É uma mudança total de postura frente ao conflito. O que nos leva a uma das reflexões mais pragmáticas e, eu diria, libertadoras da obra. Tem uma frase de impacto lá que diz assim: não existe casamento perfeito, existe casamento funcional. Essa frase é um alívio. Bate de frente com a indústria dos contos de fadas, né? Porque a busca pela perfeição cria expectativas inatingíveis que acabam inviabilizando a própria relação. Totalmente. Mas como a gente pode definir essa funcionalidade sem que ela soe para quem está ouvindo como uma conformação com a mediocridade? Essa distinção é crucial.
Funcionalidade não significa tolerar um ambiente tóxico, ou viver de migalhas afetivas, de forma alguma. Entendi. A busca pela perfeição mata a funcionalidade justamente porque a perfeição não admite o erro. Logo, ela não desenvolve músculos, mecanismos para lidar com a falha. E o tombo é menor quando a falha acontece. Quando a falha inevitavelmente ocorre, num cenário perfeccionista, a estrutura simplesmente desmorona. Já o relacionamento funcional é aquele que domina o ato da regeneração. É a vivência prática, né? Isso, de que as coisas passadas podem de fato dar lugar a atitudes novas. Um casamento funcional contém brigas, contém arranhões, frustrações. Ninguém está imune a isso. Ninguém. Mas ele possui um sistema imunológico relacional forte o suficiente para se curar após o dano. A funcionalidade, no fim das contas, é sinônimo de resiliência ativa. Resiliência ativa. Sou excelente na teoria, mas o desafio sempre é a transição para a prática. Especialmente quando a gente considera os nossos velhos hábitos, né? Ah, os velhos hábitos são difíceis de quebrar. A obra é muito clara. A nossa velha natureza, nossos vícios defensivos, eles não evaporam num passe de mágica só porque um casal decide morar junto ou assina um papel no cartório. Quem dera fosse assim. Pois é. O livro fala que a gente recebe novas armas de luta. E o autor faz uma leitura clínica muito interessante daquela expressão corpo do pecado, encontrada lá no texto de Romanos 6. Ele tira totalmente a aura mística dessa expressão. Sim, tira o misticismo e coloca na prática. Como é que ele define isso? Para o autor, o termo corpo do pecado nada mais é do que o nosso próprio repertório de comportamentos tóxicos, de atitudes destrutivas. Não é uma entidade abstrata e invisível. São ações. São as palavras duras ditas no café da manhã. É a forma como o silêncio é usado como punição, sabe? Ou a maneira como o dinheiro é escondido. Se a premissa fundamental do livro é que amar é comportamento, o dano conjugal também tem que ser estritamente comportamental. Exatamente. Portanto, viver uma nova realidade dentro do relacionamento exige a adoção de atitudes inéditas. A intenção de mudar não tem valor quase nenhum se não for acompanhada pela modificação concreta da forma de agir. Tem um exemplo dolorosamente real apontado no livro que ilustra bem isso. O ciclo da agressão por palavras chulas. Comentários passivo-agressivos no calor do momento. Que funcionam como pequenas lâminas na relação. Pequenas lâminas. O dano na autoestima de quem ouve é severo. Mas o perigo real mora na repetição. Cria-se um padrão viciante de agressão, seguido por um momento de arrependimento, perdão, uma trégua curta, e aí vem uma nova explosão. É um ciclo clássico e muito destrutivo. Por que tantos casais ficam presos nessa roda gigante, hein? O que prende as pessoas nesse ciclo é, muitas vezes, a neuroquímica do próprio perdão. Olha que ironia. Como assim? O momento da reconciliação gera um alívio imenso. Dá um pico de dopamina e ocitocina no cérebro que mascara a ausência de mudança comportamental real. Ah, o cérebro acha que resolveu o problema porque teve aquela sensação boa do perdão. Isso. O casal confunde o alívio temporário da tensão com a cura genuína. E aí o livro utiliza uma palavra muito precisa para descrever o efeito a longo prazo desse ciclo. Ele chama de maceração. Maceração. É uma palavra forte. Esmagar lentamente, né? Macerar significa exatamente isso. Amolecer através do esmagamento contínuo. Cada vez que o padrão de agressão e perdão se repete, sem uma mudança de atitude, o tecido da confiança é macerado. O perdão, quando descolado da alteração do comportamento, perde totalmente a força regenerativa. Ele se torna apenas parte da engrenagem do abuso. É um desgaste que corrói a base mesmo. Para quebrar isso, o autor sugere o que ele chama de andar em novidade de vida. Que na prática clínica exige substituir ativamente esses comportamentos destrutivos pela imagem original da criação por atitudes que honrem aquela parceria. É preservar o osso dos meus ossos intacto, como o texto base diz. E aqui o verbo amar cobra o seu preço mais alto, que é o abandono imediato da agressão. Não tem meio termo aí.
Não tem como um tecido se regenerar se a mesma faca continua cortando o mesmo local todos os dias. Concorda? Com certeza. E essa metáfora de tecido nos oferece a ponte perfeita para o mergulho na biologia que a obra propõe. Eu adoro essa ponte entre as disciplinas. A definição biológica de regeneração que o livro apresenta é a capacidade de tecidos ou órgãos se renovarem após danos físicos. É a biologia pura. Células saudáveis se multiplicam para recompor a parte lesionada. E a aplicação que o Frank Ribeiro faz disso para a rotina do casal é brilhante. A frase dele é excelente. Amar se aprende. Relacionamento se regenera. O relacionamento sendo comparado literalmente a um tecido vivo, o tecido conjugal. E como qualquer tecido exposto a um ambiente, ele sofre danos diários. Podem ser aquelas microlesões, tipo um olhar de impaciência no trânsito, ou lacerações profundas, como quebrar um acordo financeiro grave. E a obra aponta que a capacidade de regeneração desse tecido conjugal é toda. O potencial está lá. Sim, existe. Mas tem um alerta crítico. Essa cura depende da natureza dos danos e dos elementos auxiliares de intervenção. Essa distinção é vital. Se a gente comparar com um corpo físico, um corte superficial feito por uma folha de papel dói bastante, mas cicatriza sozinho com o tempo. Você não vai para o hospital por causa de um corte de papel. Não vai. Agora, uma fratura exposta não se resolve só com tempo e boas intenções. Nos relacionamentos, essas lesões menores muitas vezes são curadas através dos recursos internos da própria parceria. Aquelas células saudáveis de afeto. O histórico positivo, uma boa conversa, essas coisas cobrem o dano de uma briga menor. Contudo, quando a natureza do dano é estrutural, severa, a regeneração espontânea é impossível. É aí que entram os elementos auxiliares de intervenção que o livro menciona. Sim, se torna obrigatório. Isso pode ser uma terapia de casal, mediação profissional, uma desconstrução de rotinas. O erro letal é tentar aplicar um band-aid numa hemorragia profunda. O que leva a gente para a parte mais, eu diria, visceral dessa análise. O tom fica bem mais sério no livro quando ele aborda que existem danos tão profundos no órgão da relação que a regeneração simples não dá conta. É a parte mais pesada da leitura, sem dúvida. O autor usa até um jargão médico. Ele fala da alternativa de extirpação da região macerada. É o conceito das amputações conjugais, quando uma parte do tecido conjugal simplesmente necrosou. A amputação conjugal causa um trauma brutal. E é importante frisar para a nossa audiência que isso não é automaticamente o divórcio. Não, não é. A amputação conjugal é a perda irreversível de uma parte específica da dinâmica do casal. Um projeto de vida em comum que teve que ser abortado. Ou a morte de uma confiança cega após uma infidelidade, por exemplo. O casal decide permanecer junto, mas aquela área específica do relacionamento foi cirurgicamente removida. E o trauma disso pode durar a vida toda. É a síndrome do membro fantasma aplicada ao casamento. A parte foi extirpada, mas a relação continua emitindo sinais de dor ali, né? A ingenuidade nunca mais volta. Exatamente. O casal precisa aprender a lidar com um novo centro de gravidade. E para manter a funcionalidade do casal sobrevivendo a isso, o autor aponta que exige uma profunda resignação. E entendimento espiritual também. Da mesma forma que um organismo biológico que perdeu um membro não deixa de estar vivo. Ele só potencializa outras áreas para continuar operando. A relação continua viva e funcional, mas numa configuração diferente que demanda muita energia para operar. É nesse contexto de quase exaustão que o livro traz o conceito de "a minha graça te basta", lá de 2 Coríntios 12, 9. E ele não usa isso como um clichê religioso, mas como a terapia necessária para manter esse tecido relacional que agora tem limitações. Terapia da graça. Tem um detalhe muito importante aqui que muda o foco. Frank Ribeiro aponta que essa graça é uma necessidade diária das pessoas dentro da relação, e não da instituição do casamento em si. O casamento não sente dor, não perde o sono. Quem precisa de misericórdia e graça são os indivíduos. E isso se conecta direto com a aceitação da própria fraqueza, que o livro liga a Romanos 7,18.
Aquela ideia de o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. E, paradoxalmente, é a conscientização dessa nossa própria limitação, da nossa incapacidade de ser perfeitos, que abre espaço para a ação terapêutica dessa graça. A vulnerabilidade de admitir o próprio erro permite que o ato regenerativo atue de verdade no tecido machucado. Sem admitir a doença, não tem como começar a cura. Com certeza. Isso sintetiza de forma brilhante as grandes lições desse nosso terceiro mergulho em amar é comportamento. Foi uma jornada em tanto. Para recapitular para quem está ouvindo, amar é composto de atos de sentidos, é comportamento diário, não é um estado mágico. E a mensagem mais forte, havendo danos, o tecido relacional pode sim ser regenerado, desde que o organismo esteja vivo. Para encerrar nossa exploração, eu queria deixar um pensamento provocativo inédito para o pessoal refletir em casa. Por favor. Se o relacionamento é como um organismo biológico e a regeneração depende dessas células saudáveis que se multiplicam para curar a lesão, quais são as pequenas células de comportamento, aqueles micro-hábitos positivos que a gente pode começar a multiplicar hoje mesmo? Muito boa essa pergunta. Para curar aquelas feridas invisíveis das nossas relações antes que elas exijam uma intervenção drástica, sabe? Como aquelas microlesões digitais, ignorar o parceiro por causa do celular, que parecem inofensivas, mas maceram a relação todo dia. Uma provocação excelente sobre as lâminas silenciosas do nosso dia a dia moderno. A regeneração começa na qualidade das nossas menores interações, longe dos grandes dramas. Sem dúvida nenhuma. Agradeço muito a companhia de quem nos ouve nesta jornada de descobertas. O convite está feito para continuarem acompanhando a nossa série Conjugalidade. Até a nossa próxima exploração.